Boa noite, paz seja convosco, tudo bem? Dia 21 do livro Uma Vida com Propósitos. Esse livro tem sido tremendamente usado por Deus para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa igreja. E o capítulo de hoje fala sobre protegendo a nossa igreja. Protegendo de quê? Protegendo de Satanás, protegendo das falsas doutrinas, protegendo daqueles que se levantam para falar contra as doutrinas da palavra de Deus? Não. Protegendo da fofoca, protegendo da desunião. É da vontade de Deus que a sua igreja seja unida, que a sua igreja seja uma só. Eu gostei muito desse capítulo, que ele fala que o Senhor ele espera a unidade de nós e não uniformidade. O que significa isso? Cada um de nós somos diferentes uns dos outros, na nossa maneira de agir, nos nossos dons, aptidões, mas Deus espera de nós que sejamos unidos, apesar das nossas diferenças. Isso só mesmo através do amor de Deus no nosso coração. Nós devemos nos proteger de todo tipo de fofoca, de todo tipo de conversa que não edifica. E o autor estava falando sobre a fofoca não ser somente aquele que fala, mas também o fofoqueiro é aquele que ouve. Aquele que empresta o seu ouvido para o outro falar algo que ele não vai ser solução do problema e nem ele vai fazer parte do problema. Isso já é uma fofoca, algo que precisa ser eliminado da igreja. A palavra de Deus diz em Provérbios que 6 coisas Deus aborrece. E a 7ª abomina sua alma. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que fala mal um do outro. E esse capítulo 21 inteiro ele está falando sobre isso. Devemos eliminar a fofoca, acabar com essa desunião no meio da igreja. Isso não pode haver, senão não conseguiremos cumprir o nosso propósito na terra. Nós precisamos ser um. Jesus, um pouco antes de ser preso, orou, apaixonado pela igreja, dizendo, Pai, que eles sejam um. Como é difícil, mas também o autor está nos encorajando a não desistirmos, a não esfriarmos quando nós percebemos que a unidade ainda não é uma verdade no meio da igreja. Ainda existem muitas pessoas que não querem se misturar, pessoas que pensam diferente, que falam mal um do outro. E ele fala sobre uma plaquinha que ele acha que deveria ter em cada igreja, escrito na porta assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. E ele diz que aquelas pessoas que vêm novas na fé para a igreja, elas precisam entender que ali não é um lugar de pessoas perfeitas. Quanto mais cedo elas entenderem, mais elas vão compreender que elas também não são perfeitas e estão ali para buscar um Deus que sim, esse é perfeito e pode nos mudar e pode trabalhar na nossa vida para que sejamos mais parecidos com Ele. E um tema para reflexão de hoje é: tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Um versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Tudo aquilo que não contribui, tudo aquilo que atrapalha, nós devemos deixar de lado. Ele ainda fala a respeito do crime de receptação. Receptador é aquele que recebe uma mercadoria roubada. Assim também é a fofoca. Aquele que recebe uma conversa que ele não tem nada a ver com aquilo, ele está sendo também um fofoqueiro. Uma pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica nesse exato momento? Nós precisamos pensar sobre isso. O autor fala para que nós sejamos amáveis com as pessoas fofoqueiras, mas verdadeiros. Precisamos dizer, ei, você não precisa me contar isso. Por que você está me contando isso? Não vai contribuir em nada eu ficar sabendo disso. Por favor, você já falou diretamente com essa pessoa de que você está me falando, esse problema? É assim que se resolve. No amor, na paciência, na paz entre os irmãos. Deus abençoe você e até o próximo capítulo.